O filme Rio só estreia nos Estados Unidos amanhã, mas aqui no Brasil já quebrou o recorde de bilheteria entre os longas de animação. Foram quase 14 milhões de reais no primeiro fim de semana. E o repórter Rodrigo Bocardi foi ao estúdio criador desse sucesso de animação e conta o que viu na coluna Connect. Olhando assim, parece fácil. Mas vai botar uma arara para voar do jeitinho que você quer. Blue, protagonista de Rio, nasceu aqui, nos computadores da Blue Sky, em Greenwich, estado de Connecticut, Estados Unidos. Tem mais alguma coisa que tá me escondendo? Tem! Eu não sei voar, tiro meleca e de vez em quando faço xixi na banheira. Quando se fala da produção de um filme, logo se imagina grandes estúdios, enormes sets de filmagens. Quando se trata de animação, é isso aqui, ó. Um enorme escritório com várias salinhas. E é de cada uma delas que sai uma parte do longa-metragem. Foi uma gestação de 3 anos, que começou artesanal, na ponta do lápis. Eu ainda trabalho bastante no papel e só depois levo para o Photoshop. Depois de aprovado, o desenho de cada personagem vai para a montagem. A ilustração é transformada numa escultura e toda a escultura para na frente de um scanner 3D. Vendo assim, fica melhor fazer os ajustes. Foi preciso, por exemplo, mudar o tamanho das asas e da cabeça da arara Blue, a estrela do filme. Essa era a cabeça original. Você pode ver que ela é mais parecida com um desenho. Mas quando a gente foi criar as expressões da arara, nós vimos que ela precisava ter uma cabeça mais fina, com os olhos mais para frente. Ei, eu sou o último da espécie! E assim, Blue conseguiu expressar tristeza, alegria, pânico. Todos os personagens passaram por isso, e os cenários também. O filme conta a aventura de Blue, que viaja dos Estados Unidos para o Brasil para conhecer uma outra arara azul. E desenhar uma cidade como a do Rio de Janeiro dá um trabalho danado. Nós percebemos que se a gente fosse modelar tudo, seria tão caro que provavelmente não teríamos memória no computador. Então a gente fez o que um artista faz. Quando ele pinta um quadro, ele pinta a essência emocional. Os detalhes, no fundo, são feitos com algumas pinceladas, mas o efeito final é realmente forte. Tem uma areia nas minhas costas! É só uma folha. Folha. E o Rio de Janeiro é uma cidade complexa. Você tem montanha, você tem o mar, né? Tem praia, tem areia, tem floresta, tem a cidade, tem as pessoas. Então, é muito complexo. Você pensa que é fácil, a gente indo lá, né? A gente não sabe como é complicado tentar replicar isso no computador. O brasileiro Carlos Saldanha está nos Estados Unidos há 20 anos. Já dirigiu outras animações e garante, nada foi mais desafiador do que reproduzir as favelas do Rio de Janeiro nas telas do cinema. A gente desenvolveu um software só para construir favela. Para a gente construir, como a gente construía partes da favela e montava essa favela na montanha e espalhava pela cidade. Então foi uma coisa assim que é uma realidade da gente aqui que não tem. Então eu tive que mostrar, a gente teve que desenvolver e ficou assim muito parecido, né? E animado. Galenchu é o supervisor da turma que dá vida aos personagens. É uma semana de trabalho para 4 segundos de animação. Galen foi ao Rio sentir o movimento da cidade e ficou impressionado com a energia do carnaval. É energia do começo ao fim. Eu estava lá, às 7h30 da manhã e ninguém ia embora. Nós tentamos aplicar essa energia o máximo que pudemos nos personagens desse filme. Personagens animados, é hora de organizar o desfile das cenas. Papel do editor. Só que ele não entra em cena só no fim, não. Edita 4 vezes o mesmo filme.
Primeiro o esboço, depois os personagens, em seguida a animação e, por último, a finalização. E ao ver, assim, tudo pronto, Carlos Saldanha diz que aprendeu muito com o Rio. De todos os nossos filmes é o mais complexo, não tem nem comparação com os outros, né? Não só pelo fato dos personagens terem pena, aquela coisa que a gente já tinha feito pelo antes, né? Mas dessa vez fazer pena. E foi toda uma tecnologia toda nova que a gente desenvolveu para isso. Teve também a mistura do humano com o animal, homens e bichos na mesma passarela. Carnaval. Eu acho que a gente conseguiu levar a nossa tecnologia para um outro padrão, um outro patamar, um patamar muito mais elevado, que nos abriu possibilidades para os próximos projetos também. Novos voos, não só para Arara Blue.